você não consegue ter visibilidade do legado. Quem criou, criou por um motivo. Se mexer e parar, a culpa é minha. Redcast. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Redcast, seu primeiro podcast de cibersegurança do Brasil. Eduardo Lopes, para quem não me conhece, CEO aqui na Red Belt Security. E hoje falaremos sobre o tema identidade, a fundação que vem antes da tecnologia. A ideia é falar literalmente porque ITDR, EA, né, ou IA, ou AI, de forma como as pessoas querem falar, não resolvem o que o processo e estrutura deveriam resolver. E para quem ficou em dúvida o que é o ITDR, nada mais é do que detecção e resposta em ameaças à identidade. Nomes bonitos, tecnologias bonitas, mas no final do dia o que interessa de fato é o que nós chamamos da fundação. Entender aquilo que importa, aquilo que é necessário, mapear credenciais, mapear identidade, para aí sim eu saber de fato o que eu estou protegendo. E para falar desse assunto, como sempre, trazendo pessoas aqui de altíssimo nível, altíssimo calibre, ao meu lado direito, Ricardo Castro, CISO de DPO na Clash Investimentos. Castro, muito obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço o convite. Eu estava relembrando aqui agora há pouco, né, nos bastidores. A gente se conheceu em 2017 ou 2016? Foi em 2016, a minha primeira visita à Red Belt foi em 2017. Foi 17. Foi. Época lá de BRF. Época de BRF, que agora nem existe mais, né? Agora é MBRF. Juntou com a Marfrig, então assim, bons tempos. Meu Deus. Onde a vida era mais simples. E eu tava falando para Vanessa, Ronaldo, Vanessa, pro time aqui todo que tava ouvindo também, que ele foi um dos precursores a nos ajudar com o módulo, que na época nem chamava, né, do Microsoft 365, dentro do RIS. Ele viu o potencial na época, falou, deixa eu adotar esses moleques aqui, vai. Conversando ali com a gente, ele falou, gostaria que você fizesse isso. Funcionando, a gente vai conversar. Ele falou, deixa. Nunca recebi um centavo de royalty. E ó que... Tem uma funcionalidade com o nome... Castro. Dentro do RIS. Microsoft 365 Castro. É isso? O update ali, ó. Obrigado por tudo, viu? Tamo junto. Ronaldo Corá, nosso diretor de identidade aqui na Red Belt Security. Ronaldão, é a primeira sua aqui? Primeira. Primeira, né? Bem-vindo, viu, cara? Obrigado. Espero que você goste, se sinta em casa. Espero. E Leonardo Pavanello e Silva, coordenador de Segurança da Informação e Gestão de Identidades da Rede Santa Catarina. Léo, muito obrigado por ter aceito também, estar aqui conosco. Eu que agradeço, Eduardo. Corá também, agradeço. Muito feliz com essa oportunidade. Vai ser um bate-papo bem legal. Vai. Gente, como sempre, iniciando ali em dados, em o porquê desse tema, né? Quando a gente fala dessas conversas de identidade, nas empresas a gente percebe que sempre segue um roteiro previsível. Começa ali com a constatação de credenciais, né, são comprometidas, ou quando credenciais forem comprometidas são o principal vetor de ataque. Daí vem a decisão rápida e imediata de vamos investir em ferramental, depois em plataforma, em soluções para visibilidade, e aí depois, por fim, vamos olhar para controle. Eu preciso entender primeiro o que eu estou vendo para depois controlar. E aí logo você chega ali no roadmap, investimento, tenho orçamento autorizado, tenho tudo, e na hora que eu vou começar a colocar isso de pé, eu vejo que eu não sei nem o que eu preciso proteger. Porque a hora que eu vou olhar ali para o mundo de identidade, eu preciso voltar a olhar para o meu AD, preciso voltar a olhar para toda essa minha esfera, seja de hard code, de tudo que eu negligenciei ou achei que alguém estava olhando. E isso, por favor, é uma realidade de todos nós, tá? Quando a gente fala de negligenciar, ninguém está apontando o dedo. Estamos literalmente olhando para um próprio espelho, né, e falando disso. Identidade é o novo perímetro. Isso daí já virou clichê de mercado. Né? Meu Deus do céu. Mas a verdade é que as empresas não sabem, de fato, aonde esse perímetro começa e onde ele termina. Legal, é um novo perímetro, mas aonde? Até o que eu tenho de risco, né? Não, eu tenho o segundo fator de autenticação em tudo. Você tem certeza absoluta? Está ativo? Ou você tem a possibilidade que quando alguém roubar uma credencial ou comprometer uma credencial, seja através de um pentest contratado ou por uma invasão real, a hora que o usuário for comprometido, na hora que ele for ali entrar com o login e senha padrão,
vai pedir para o MFA ser configurado. Já aconteceu aqui várias vezes, viu? Uhum. Nós fazemos pentest, não tá tudo com o MFA. Aí acessa, pede para o usuário, Atacante. o atacante, né, contratado, configurar o MFA Deus. com base nos dados dele. Você fala, bom, não teve nenhum enforcement aqui, não teve nada, né? São coisas diferentes. E aí, é claro, né? Nós trouxemos aqui um relatório, CyberArk 2025, a Identity Security Landscape, uma pesquisa global com 2.600 líderes de cibersegurança em 20 países, incluindo o Brasil. Mostrou que 49% das organizações não têm visibilidade completa sobre permissões no ambiente de cloud. Ou seja, será que o Ronaldo está com acesso que ele deveria ou não no ambiente? É literalmente isso, tá, gente? Metade das empresas não enxerga o próprio ambiente. E ainda assim a conversa já migrou para detecções em ameaças de identidade, IA, detecções de ameaças avançadas e outras frentes. O problema é que a escala mudou, né? Não estamos mais falando só de colaboradores, terceiros, estamos falando de identidade de máquinas, service accounts, tokens, API keys e outras coisas. E segundo a mesma pesquisa do CyberArk, as credenciais já superaram, as credenciais de serviço já superaram as humanas, na proporção de 80:1. Isso choca, né, cara? Isso choca. Assim, é um dado que choca, mas quando você para e pensa no seu contexto empresarial, faz muito sentido. Né? Eu não sei se a gente já pode começar. Não, já vou jogando esses negócios aqui, porque eu travei com essa, né? Você trava. Não, e isso trava, assim, e justamente esse dado eu li justamente no briefing do programa agora, né? E faz todo sentido você ter essa visão, principalmente quando você está no movimento, por exemplo, como eu já tive no passado, de reavaliação justamente do seu sistema de gestão de acesso, né? Justamente na antiga casa, né, eu passei por um processo muito grande, né, de fazer essa revisão. E quando você bate o olho e fala assim, não, peraí, tem que desativar esse monte de conta aqui que não é de usuário. Não. Se você começar a desativar tudo aquilo que você não reconhece, você para a empresa inteira, porque é justamente o que está conectando com a API de um monte de cliente teu, que é justamente o que está conectando com serviços de outros sistemas, de legados, É aí que mora o perigo. Por quê? Sim. É justamente a credencial que ela está hard-coded, é justamente a credencial cuja senha foi estabelecida, sabe Deus em que tempo, né? Talvez quando 5 dígitos alfa, com caracteres e números era alguma coisa razoável de acontecer. É um sabe? RPA rodando no Windows 7 com Internet Explorer que só um sisteminha funciona dentro dele. Com IE5, 7, aquela coisa que tinha uma época que você tinha que manter esse legado horroroso, sabe? Então, assim, é esse tipo de coisa que hoje, você entrando numa empresa hoje, eu chegando, como eu estou hoje no clã, né, há 3 anos quase, você não consegue ter visibilidade do legado. Né? Então, assim, você não sabe, e talvez muitas das pessoas que já tenham criado essas coisas, vejam essas contas hoje e falem assim, cara, quem criou por um motivo. Se mexer e parar, a culpa é minha. Exato. Sim. Perfeito. Mexe. Mas assim, ó, você está falando de uma situação que com certeza você já passou esse cenário, certo? E você é a mesma coisa, porque nós falamos de uma rede, né, gigante. Como que vocês lidaram com isso? Como que você fez lá para lidar com isso? Porque você entra ali num emaranhado de informação, que é o famoso tá rodando, não mexe. Mas ao mesmo tempo você sabe o risco que está correndo. E os números assustam, né? Porque se na empresa, no Grupo Santa Catarina, a gente fala de 33 mil identidades, e a gente começou falando de 80 para 1, imagina nesse mundo. Exato. Fora diversos sistemas, a maioria dos ambientes hoje são desenvolvidos em SaaS por alguém que a gente não conhece. No passado já eram também, porque dentro da saúde o foco não é TI, o foco não é desenvolvimento interno. Então a gente depende exclusivamente de fornecedores. Óbvio, temos internamente, mas fica aquele legado. Você vê sua base, graças a Deus, hoje temos barramentos, temos APIs, mas você vê algum legado lá conectado que é absurdo. Você parou, morreu. Parou, você não faz mais um laudo de um paciente. Você vai descobrir que é um sistema legado. Que você nem sabia que o sistema existia. Exato. Você só foi descobrir porque você parou o serviço. Aí alguém lá de anos que está na empresa fala, tem esse sistema aí. Isso daí. Que legal. Era o João que mexia, que, rapaz, ele mudou.
Mas como fazer para lidar com isso? Porque assim, tem gente que está né, a grande maioria está nos escutando agora ou nos vendo, e ele está ali e falou, putz, eu preciso dessa resposta. Nós vamos segurar até o final para falar mentira. O objetivo é como lidar, porque você tromba ali, e assim, uma das primeiras perguntas mesmo, assim, o que fazer? É mapear o risco e falar, ó, temos um problema aqui, não sei quem que é o dono dessa credencial, não sei quem que é o dono desse token, quem que fez, se ele está mais conectado com outro local, mas a gente precisa mudar. Porque alguém que saiu com a cópia da chave aqui, está com a cópia da chave lá ainda. Né, como que faz? O primeiro passo que a gente tem que ter dentro da área de segurança da informação como todo, principalmente IAM, que seja, é a gente ter controle dos nossos ativos. Uma identidade é um ativo, um equipamento é um ativo, um colaborador é um ativo. Se a gente não tiver esse inventário de ativos, esse primeiro passo, identificar tudo que temos de casa, a gente não começa por lugar nenhum. A gente vai cair naquele, o que é isso? Deixa aí, tá rodando. Ou então, vamos parar, vamos ver se alguém reclama. Não, primeira parte de tudo é identificar os seus ativos dentro de casa. Tem que esmiuçar. Infelizmente, é um trabalho manual para quem está entrando nisso. Vai perder tempo? Vai. Existem ferramentas que podem auxiliar, encontrar shadow ITs, encontrar usuários não vinculados a identidades, existem. Mas você tem que perder esse tempo inventariando os seus ativos. Já é um baita começo para você começar a entender o seu ambiente e todo esse emaranhado dessas não identidades órfãos, né? Desculpa, acessos órfãos. Acessos órfãos, Começa por isso. Feito essa primeira parte, você começa a mapear todos os sistemas. Com os sistemas mapeados, você consegue definir áreas que são responsáveis e definir os seus novos responsáveis, já que o João não está mais aqui. Então você define. Mantém, não mantém, levantamento de risco, levantamento de custos, se dá para mudar, não dá para mudar, ou a gente parte para outras áreas da segurança, que é o isolamento total daquele ambiente, porque não dá para deixar da forma que ele está com uma senha de 5 caracteres conectada direto no meu banco de dados. A situação que eu tenho, o que eu vivo hoje é um pouco diferente, talvez até mais propícia, dependendo do momento em que eu chego. Por que eu digo isso? A Clash, a empresa onde eu estou hoje, ela é uma investor company. Então, a gente compra empresas, coloca dentro do nosso portfólio com o intuito de vender no futuro. Até pouco tempo atrás, a gente tinha a filosofia básica de dizer o seguinte, olha, você chegou para a gente, vai ser mantida a tua cultura, vai ser mantida a tua infraestrutura, vai ser mantido a sua empresa do jeito como está, mas a gente vai potencializar ela, certo? Com isso, a gente teve uma série de desafios ao longo do tempo, que era o quê? Numa empresa eu estou usando Kaspersky, na outra eu estou usando Sentinel, na outra eu estou usando CrowdStrike. O time de segurança vai ter que lidar com todas elas? Não, cada empresa tem um time de segurança. Errado. A Clash, como a Investor Company, ela trabalha no esquema de CSC. Então, segurança e proteção de dados e compliance agora, só não mudei meu cargo, mas tá tudo dentro ali, logo menos vai ter prevenção à fraude também. Tá tudo dentro de um guarda-chuva só. Eu preciso ter gente especialista em 3, 4, 5, 10, 12 tecnologias? Cara, isso não faz sentido nenhum. Em termos de negociação de contratos, também não faz sentido. Desde o ano passado, a gente fez uma padronização de todas as empresas. Você entrou com o Kaspersky? Maravilha. Vamos ver teus contratos como estão. Putz, o teu SOC está na XPTO? Maravilha. Vamos ver como é que estão esses contratos negociados. A última empresa que a gente adquiriu, também dentro do segmento, aliás, também não, uma das empresas que a gente tem no segmento de recuperação de crédito e cobrança, a gente conseguiu reduzir só nessa fusão coisa de 2 milhões de reais quase, só em renegociação de contrato e fusão, sem perda de serviço. A gente não perdeu uma linha de serviço, a gente não perdeu uma linha de qualidade. Na padronização de algumas ferramentas? Com certeza, porque a gente está olhando para um lugar só no risco, a gente está olhando para um lugar só os alertas, a gente potencializou o CIEM dos caras, sabe? Então, assim, a gente entregou mais serviço, a gente conseguiu enxugar 1,5 milhão. Isso é legal. Mas todo o sistema legado que vem com essa empresa, vem. Eu não consigo simplesmente virar para eles e falar assim, não, a partir de hoje você vai largar o seu CRM e você... Não, tem todo um legado lá dentro. Sabe? Não é uma decisão de segurança fazer isso. E aí vem justamente nessa linha. Você vai fazer esse mapeamento? Você vai fazer esse mapeamento. Tem coisa que nem quem está na empresa, eu não estou dizendo que isso é a situação de agora, mas de outras empresas, inclusive,
de outras casas onde eu passei, acreditas, também tinha essa pegada de Perfeito. comprar outras empresas e tal. Você não sabe o que tem do lado de lá. Às vezes, durante o processo de compra, o dono da empresa é que foi responsável pela implantação daquele sistema. Exato. E aí sim, você tem que fazer um trabalho de formiguinha, sabe? E às vezes na tentativa e erro, de olha, desliga, liga, faz, não, tá. Porque tem sistema que simplesmente foi adquirido, foi embarcado, ninguém sabe como desenvolver nada em cima disso e ele tá nesse esquema de Tá 5 caracteres e, cara, se Ou fulano é botar algo 1, 2, 3, 4, 5, passa. Passa. Entendeu? Ou é algo que é crítico para o negócio e você não pode viver sem. Não Exato. pode. Aí a gente entra em toda aquela parte. Se é uma empresa madura, você tem toda uma gestão de riscos, você faz análise qualitativa, quantitativa do risco e sobe. Não cabe à segurança decidir. E A segurança perfeito. aponta. E a- Qual é o apetite de risco da tua empresa? E aqui tem uma coisa É, bacana que nos ajuda, que é o quê? Diferente da tua empresa, né? Que você está trabalhando para um grupo de saúde, eu estou trabalhando para bancos, para você, por exemplo, de saúde, para empresas de educação. Esses caras, além dos reguladores deles, então, você pega um Bacen, tudo que o meu banco que me contrata cobra do banco, vai cobrar de mim. Perfeito. Eu não posso ter um nível de risco, sabe, mais aberto, mais, sabe, tem uma palavra para isso que é muito feia, que é... ai, meu Deus, sumiu, desculpe. Fiquei Mas curioso agora. você acaba sendo mais negligente, mais relaxado. Você não pode. Então, assim, tudo que o banco que me contrata tem que prestar de contas para o Bacen, para a CVM, dependendo do caso, eu também tenho que fazer. Então, se eu estou usando hoje um sistema que não é seguro o suficiente para prestação de serviço, obrigatoriamente eu preciso criar plano de trabalho para substituí-lo. Ponto. Perfeito. Sabe? Perfeito. Então, eu começo a influenciar decisões de negócio e de operação baseado em critérios de segurança que a gente tem que adotar, justamente porque no dia que acontecer um vazamento de credencial, né, aquele famoso Stealer, fulano foi lá para assistir um vídeo, sabe Deus do que, instalou um negócio na máquina, levou todas as credenciais que estavam armazenadas no navegador dele. Se alarmando lá, você descobre que foi um Google Chrome. Um Ele acessou Google da Chrome casa da vida. dele. Exato, que acessou da casa dele. E às vezes é até um ex-funcionário. Exato. Que levou a máquina, sabe Deus em que época, como parte da rescisão dele. É a senha, ou a senha anotada no caderninho, levou o caderninho. Não, tem demais. Foi embora. Sabe? Identidade. Quando a gente fala de compliance, Corá, de estar compliance, porque você não vive o compliance durante, né? Você está naquele Sim. momento. Né? Passar algumas horas, pode ser que você não esteja mais. Compliance são as regras que você estabeleceu, você tem que cumprir. Mas vamos falar que você passa por uma auditoria, então. Tá bom. E aí a gente fala em identidades, tá? Uhum. Há totalmente diferença grande e absurda quando a gente fala de estar no papel, compliance, na auditoria, Sim. e o mundo real. Você já viu diversos e inúmeros ambientes diferentes, de grandes empresas com 40 mil Uhum. identidades ligadas a usuários reais, fora as fictícias, fora as outras que nem imaginava, até empresas menores que já nasceram no ambiente de cloud, algo mais seguro. Cara, o que você viu assim, de mais absurdo, onde achavam que estavam no nível de compliance aceito e a hora que você foi começar ali a fazer um projeto, algo do tipo... Eu acho que a maioria dos casos das empresas, o compliance às vezes vem muito da TI. E quando a gente começava a implementar algo que deveria colocar isso para uma prática, a gente começa a lidar com os dados da empresa inteira. E quando a gente começa a falar com todos os donos de dados reais da empresa como um todo, é muito maior do que a TI. Então, a TI dá informação, muitas vezes, para o canal, para a consultoria que está fazendo. Na prática, o dado é da área X, Y, Z, da área de negócio, da logística, do terceiro. Quantos casos que a quantidade de usuários terceiros são maiores, são muito maiores, e os acessos são mais críticos do terceiro, às vezes, do que o próprio funcionário. Total. A TI não pode sozinha colocar esta padronização, essa role, né, essa base de papéis sozinha. Então, ela tem que envolver a empresa como um todo.
E nesses casos, como acaba atraindo também os acessos aos outros funcionários da companhia, aí no meio do caminho fala, opa, não é assim esse compliance. Opa, mas o compliance é o compliance. Não, mas esse compliance eu não quero. Porque não fui eu que fiz. Foi a TI. Então, o TI, eu não posso falar só com você. Eu preciso envolver todas as áreas de negócio. E aí, nesse processo, fica muito mais moroso, muito mais complicado. Então, na maior parte dos problemas que no meio de um projeto, é muito mais nesse sentido também. E eu já vi ele falar muito sobre o risco obscuro que tem na grande maioria das empresas. Que é a hora que você fala assim, vamos validar um projeto para fazer uma implantação, olhar para a identidade. É uma loucura, porque a hora que você levanta o tapete, você encontra coisas ali que ninguém ou sabiam e ficaram, né, calados, porque falou, não tem a menor ideia do que seja. Mas assim, gente, é mais de 90%, fácil, todos os projetos que você vai olhar. Tem ali um mundo que geralmente é o dobro, ou até maior do que nos passaram, de pessoas que negligenciam aquilo. E você olha para aquele negócio e fala, não é possível que tá ali, tá ativos, estão funcionais, e é o famoso, tá funcionando, não mexe. Então é um outro risco grande, né, que a gente pega bastante na hora de olhar para a identidade, que é ver que as pessoas, isso vira uma bagunça gigante. É a bola de neve, né? Você vai, eu tenho tal função. Bom, beleza, durante a minha vida, o meu ciclo de vida lá dentro, eu vou herdando funções exclusivas aos meus afazeres. O colaborador novo entrou, copia, o dele funciona. Exato. Leonardo saiu da empresa. O sucessor do Leonardo começou com mais acessos, além do que ele já tinha meu. Usuário espelho. Copia. Cara, você vai ver, é um absurdo. E esse negócio de copiar não é só a parte de usuário. Na contratação de um software, muita gente vai copiando o que a empresa do vizinho fez também. Exato. Então, a goiaba do vizinho ficou bonita, opa, eu vou fazer a plantação igual a dele também, eu quero igual. Só que você não sabe como que ele adubou, como que ele fez aquele plantio, como ele cuidou. Ele simplesmente falou, nossa, eu vou comprar o software mais caro ou o software X e vou colocar aqui, porque para mim vai ser igual. Ele ficou muitos anos do lado do vendor. Muitos anos. E claro que a gente, né, conseguiu trazer, mostrei a maçãzinha para ele. E eu comecei a reparar nisso, quando a gente fala de identidade, que existem muitas empresas ainda, como se fosse falar de segurança lá em 2015 mesmo, 16, 17, onde algumas empresas eles buscam o top, né, do mercado, o vendor top, para poder justificar, não, mas eu comprei o melhor, né, o mais caro. E aí, no final do dia, não era talvez o que... É isso que você está querendo dizer, que às vezes não era o que justificava... Existem os dois mundos. Às vezes fala, poxa, eu vou comprar o mais caro porque ele tem um ITDR, tem uma IA toda performática, ou é a melhor do mundo, só que ele não fez o básico, é o que o Leonardo comentou. Falou, poxa, você não fez uma análise de requisito e você não fez a fundação, que é... Você não criou o papel, no papel mesmo, você não criou o papel, a role, para cada tipo de identidade. Como é que você vai colocar descrição, o que você vai colocar, métricas dentro do seu software, sendo que você não fez uma análise de requisito inicial? Então não adianta você ter o melhor carro, a Ferrari, sendo que você não pavimentou ainda. Então isso vai demorar muito tempo. E tem o outro lado também, que o software é muito caro. Eu vou comprar esse daqui porque me falaram que é bom. Legal. Qual é o sistema que você tem? Eu tenho o SAP. Esse sistema, um exemplo, esse sistema de governança que você comprou, não consegue conectar de uma forma profunda com isso. Então você perdeu todo o seu investimento de tempo. Exato. Aqui. Não é só de produto. Então, esses dois lados é o que mais acontece. Às vezes eu compro o melhor, sem saber para que fazer. Às vezes eu compro um que não é para minha terra
adubar da maneira correta para subir. Um ponto bem importante, eu acho que governança é a palavra-chave quando a gente começa tudo isso. Você tem que conversar com o seu time de negócio, você tem que conversar com o seu RH, entender entender os cargos e responsabilidades que você tem lá, conversar com a área de negócio, entender, tem um nome bonito, né, que é o Bright Right, só que a gente gosta de chamar de direito de nascença. Qual que é o direito de nascença desse colaborador? É acesso A, B, C, D. Acabou. Toda vez que esse colaborador ser contratado, atrelado à função, cargo dele, são esses acessos. Começou por isso. Você não precisa nem ter a melhor ferramenta do mundo. Você pode ter um scriptzinho lá, o João que executa todo dia lá, cria o usuário baseado naquele script. Vai atender a sua empresa? Pode atender. É o que você procura? Pode ser. Agora, você está procurando algo mais avançado, análise de behavior, tudo isso dentro do seu IAM, aí é mais para frente, é a maturidade. Mas essa questão, por exemplo, a gente está olhando, por exemplo, para empresas talvez com um patamar um pouco maior. Então, quando eu estava justamente no nosso montador e desmontador de frango, a gente estava falando ali de 60 mil usuários dentro do SAP. E a gente começou a fazer a reestruturação de toda a perfilização que a gente tinha lá, porque a gente tinha praticamente para cada usuário um perfil único. Por quê? Porque chegou num ponto que a turma já tinha desistido de criar roles para poder compor, né, um pack ali para um determinado usuário. Ali, essa regra talvez fizesse mais sentido do que, por exemplo, quando eu mudei para as fintechs. Porque quando você trabalha em fintech, você tem, e não é incomum isso acontecer, uma squad que está trabalhando num projeto X, do nada, um talento que está nesse squad vai trabalhar no projeto Y. E ele leva as credenciais de um lado para o outro. Por quê? Porque ele continua na primeira squad, prestando serviços na segunda, porque ele tem um skill específico para essa segunda. A gestão de risco nesse contexto, onde a dinâmica é mais rápida, onde você tem uma tomada de decisão muito mais rápida e muitas vezes sem ter esse rigor todo de ter, por exemplo, uma área de gestão de risco por trás para dizer, olha, numa tabela RACE tradicional, a gente está vendo aqui que essa pessoa teria acessos conflituosos com conta nos dedos quantas fintechs você vai ter uma área de risco envolvido nessa profundidade. Então, quando você trata desse cenário, sabe, que não quero dizer que é mais moderno, mas ele é um cenário de vanguarda, vamos dizer assim. Né? Porque as empresas, de novo, né, as empresas se espelham nessas empresas que crescem rápido, que são arrojadas e tudo mais, para justamente fazer ali o seu arroz com feijão. Às vezes elas meio que quebram controles que funcionam super bem. Mas existem duas visões hoje que eu vejo que são bem conflitantes. Essa das grandes empresas, daquelas tradicionais, e dessas que não vou dizer que ainda não se profissionalizaram, porque muitas delas se profissionalizaram, elas optam por terem essas movimentações mais rápidas e acúmulo de função acontecendo. Né? Principalmente quando a gente fala, né, essas layoffs de final de ano, cara, certeza absoluta que a galera começa a fazer agregação ali de acesso e tudo mais. E isso é um risco que muitas vezes é assumido, mas não quantificado. Isso é muito perigoso. Né? Porque assim, eu estou assumindo o risco, batendo no peito. Só que você não sabe qual o valor que está em risco nessa brincadeira. Você não sabe o potencial de dano que um acesso indevido ou o agregado ele pode causar, sei lá, no final de ano, num problema desse de vazamento de credencial. Mas a governança de identidade, ela também mensura isso e te mostra isso. Ela trata então, como se uma você exceção, tem, né? se você tem acúmulo de função, isso vai ser mostrado, pode ser colocado como um risco e pode ser colocado também períodos para isso acontecer. Exato. Então, isso que é bacana. Isso acontece? Você está vendo que isso está acontecendo? Você tem noção que isso é fora de um compliance? Está aqui, um dashboard, piscando, todo mundo avisou, todo mundo ciente, todo mundo aprovou. Até quando? Legal, próximo. Então, e digo mais, geopolítica. Acontece isso muito, uma unidade lá longe. A mesma pessoa que te atende
na recepção é a mesma pessoa que fatura. Exato. Só que você não consegue uma pessoa diferente para faturar e uma pessoa diferente para te receber. A cidade tem 1.000 habitantes. 200 trabalham no hospital, um exemplo. E isso não é necessariamente um problema de segurança e nem de gestão de credenciais, é uma dinâmica de processo interno. Exato. Quando eu trabalhava em navegação, muitos anos atrás, a empresa onde eu trabalhava tinha escritórios na costa toda do Brasil. O que era maravilhoso, porque pelo menos 2 vezes por ano eu estava em Fortaleza, estava no Rio e tal, era uma maravilha. Só que você via essas realidades, né? Então, assim, tinha escritórios que eram maiores, por exemplo, de Santos, você conseguia esquadrinhar certinho. Olha, essa aqui é a sua caixinha, essa aqui é a sua caixinha, tá tudo certinho. Quando você ia para um escritório um pouquinho menor como o de Fortaleza, meio que todo mundo ajudava todo mundo. E essa dinâmica funcionava para o escritório. Para fins de segurança, isso é um caos. Porque era a pessoa que comprava, aprovava e pagava numa pessoa só. Era a dona Neide. E a dona Neide fazia tudo. E eu falava, não, mas isso aqui tá errado. O que? A dona Neide tá errada em fazer tudo isso? Acabou. Não, ela tem que ter 3 usuários. Ela tem que ter 3 usuários diferentes, um para cada função. Vai explicar isso também? Impossível. Imagina. Você fala, hã? Assim, Já é uma luta, vamos lá, já é uma luta ainda, você fala assim, não é preciso, é coisa de 10 anos atrás. Já é uma luta você brigar com administradores de ambiente para falar que acesso privilegiado é em usuário diferente, tem que ser usuário diferente, né? É o nome, ponto, sobrenome. Cara, tem que botar um ADM na frente, ponto, nome, ponto, sobrenome, o que for para diferenciar e ponto final. E eu brinco, se eu fosse atacante, eu mapeava todos os ex-funcionários daquela determinada empresa e faria uma validação. Por LinkedIn. Porque a chance de ter legado é altíssimo. Sim. Eu já peguei cenários aqui dentro que nós temos uma política de tal pessoa saiu. Legal, a primeira coisa é você desvincula qualquer tipo de usuário, desvincula o MFA dela, vincula para a conta aqui administrativa, aquela coisa toda. E você tira qualquer tipo de acesso externo ao ambiente. Só vira coisa de intranet, legal. E depois de X tempo você tira o licenciamento e depois de X tempo você deleta a conta. Só que tem aquelas pessoas que falam assim, não, mas eu preciso que a conta dela ainda esteja ativa por motivo de compliance. Às vezes tem que acessar algum arquivo em alguma coisa. Legal. Entra na exceção. Sabe quando que a área aqui de novo de TI vai voltar nessa exceção? Cara, é difícil. Se você não passa por uma validação completa a cada 2 meses, Exato. tem rebarba. Tem rebarba. E assim, é normal. Agora imagina grandes ambientes. A rebarba que encontra aqui de uma, às vezes, ou às vezes nenhuma, mas uma encontra. Imagina em grandes que você deve encontrar altíssima quantidade. Então, é um controle, quando a gente fala de identidade, e a gente pega de novo olhando para lá atrás, cibersegurança, né? Nós da área de segurança como um todo éramos, né? Não somos. Éramos, olha que evolução bonita, conhecidos como os bloqueadores, né? Os blockers dos negócios. De falar, isso não pode, né? Parecia que tinha um crachazão aqui lindo. A Day Firewall, acabou. Isso era segurança. Era isso, Não, é o cara que bloqueia tudo e não faz nada. E isso mudou. Hoje nós somos facilitadores de negócio e muito facilitadores. Quando a gente olha para a identidade de novo, nós estamos sendo, né? Nós, eu falo no geral, estamos sendo um gap de novo, em alguns momentos. Você fala de uma consolidação, fizeram uma aquisição. Legal, vai entrar aqui para o meu sistema de identidade, tudo bonitinho. Eu preciso, DevOps pede lá um sistema novo, o negócio pede um sistema novo, preciso liberar, preciso de usuário. Até vir essa liberação, autorização, você fazer o RBAC bonitinho, pode levar tempo. E o tempo, às vezes, pode ser, 2 horas a mais, 3 horas a mais. Coisa que anteriormente, não tinha nenhum tipo de controle. Como lidar com essa situação também? De novo, parece que é sempre... não, tem que dar um passo atrás para conscientização ou não, tem que mostrar risco. O que fazer? Legal, né? Jogar essas perguntas assim. Bem legal, cara de vocês. Bem legal. O que eu vejo nesse momento também, de novo, eu insisto muito na governança e na pré-definição. Você vai ter que passar por esse trabalho uma vez. Você definiu esses acessos, seja acessos para integração, acessos mínimos de integração com o teu barramento, acessos mínimos para o DevOps fazer todo o C e CD dele, que seja. Você faz... com a governança, você, com o start, tendo o mínimo, a governança vai tratar a exceção. Aquilo já é conhecido. Aquilo que ele vai pedir é conhecido. A exceção vai existir. E a governança só vai tratar a exceção. A parte de segurança, ela não pode centralizar isso nela.
só a parte de governança em acessos. Dessa forma, eu vejo que é a parte que você não gargala, que você não atrapalha, que você consegue entregar e evita ser gargalo. É fazer o trabalhinho de formiguinha começar a ter o mínimo. Isso a gente consegue evoluir bastante. Depois da fundação, que a gente fala, né, que é a Isso. definição dos papéis, a segunda fase dos projetos é automação. Colocar aquilo que é dias em minutos, de uma forma, às vezes, até instantânea. Então, se você tem as métricas prontas, as fundações, né, de pilares de acesso pronto, você vai muito em cima de automação. Dê exemplo de automações. A hora que chegou um funcionário que ele tem que fazer tal acesso, quando ele foi concebido o acesso dele lá no sistema de RH, e ele tem a função de consultor IAM, todas as ferramentas possíveis que já foram mapeadas para o desenvolvimento do trabalho dele, vai estar no clique no incluir do RH. Que isso é a fundação, você tem esse mapeamento anterior. Você fez a fundação e toda essa automação já está no quê? No login do funcionário no notebook e vai aparecer tudo ali. Então, todas as aplicações necessárias, todos os file server necessários, tudo aquele contato, canais do Teams para comunicação, para ele entender o que ele precisa fazer na empresa, está pronto. É a cesta básica. É a cesta básica. Então, Eu vou até um pouco além. Eu tenho um sonho que eu acho que eu vou conseguir cumprir ainda na minha vida. Cara, eu adoro quando a frase começa, eu tenho um sonho. Não, É muito bom, é muito de verdade. Porque assim, tudo isso que a gente está falando agora é o método artesanal de fazer a coisa. Você tem algumas automações, por exemplo, você tem o sistema de RH, a pessoa foi contratada. No momento da contratação, você já pode dizer qual é o usuário espelho que esse cara vai usar, que vai trazer todas as aplicações, acessos básicos, blá, 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 blá. Traz tudo para cá. Me preocupa talvez menos hoje essa prática, porque está super consolidada. Me preocupa mais a jornada dele ao longo do período que ele está na empresa. Que pode ser uma semana, um mês, 10 anos. E essa jornada, ela tem que estar conectada justamente nas características de governança, de gestão de risco. Porque quanto mais a gente depender de um ser humano tomar a decisão de dizer o seguinte, não, olha, eu topo que ele acumule 5 ou 6 funções. Ou eu topo sem saber exatamente qual é o risco, eu estou topando porque eu sou gestor e eu tenho que entregar isso em 3 dias e o cara precisa começar a trabalhar, eu não tenho uma visão material disso. Porque se ou quando der errado, o problema não vai estar nesse gestor, porque o gestor ele vai jogar aquele famoso não sabia, não entendi, se eu soubesse, não tinha feito. sim. E ele vai meio que se colocar ali com o chapeuzinho da ignorância e não vai fazer nada. Na minha cabeça, em algum momento a gente vai começar a usar IA de uma forma mais propositiva para começar a trazer essa análise para a gente. Ao invés de a gente gastar um tempão montando esses perfis e tudo mais, a gente vai investir um tempo grande em gestão de risco de fato. E quais são as ações dentro da companhia que vão gerar mais risco ou menos risco? Aquilo que eu posso aceitar e posso simplesmente informar o gestor dele, aquilo que, cara, isso aqui vai ter que passar para board. Vai ter que passar para um comitê de segurança. Sabe? Porque assim, o que o cara está pedindo aqui de acesso é credencial de administração num ambiente onde... E eventualmente isso tem que acontecer. Mas dentro de um volume grande de chamados, justamente para não nos criar o gargalo, existe uma automação tomando as ações e te informando num painel dizendo o seguinte, ó, isso aqui é vermelho, isso aqui está no amarelinho, e esse amarelinho ele pode ser gravado para vermelho ou pode ir para verde, dependendo de como a pessoa estiver fazendo uso desses acessos, sabe? Então, assim, eu acho que a gente ainda vai chegar nisso, de a gente trabalhar menos na parte da operação, trabalhar mais na inteligência dessa concessão e monitoria da jornada da pessoa dentro da empresa. Assim, hoje em dia você faz alimentação, você tem RBAC, você tem SOD, você alimenta o software, ele vai te trazer tudo isso, né? Todos esses relatórios, ele traz um board. Nesse caso, a gente vai alimentar uma IA, que é o que você sonha, né? Com esse RBAC e com essa SOD que sem seja. Viés, sem aquela
empáfia de tô aqui há 10 anos, nunca aconteceu, pode liberar, sabe? Tipo, sem essa coragem que o ser humano tem, que logo menos quando dá problema, a coragem desaparece, sabe? A IA já existe, a detecção e respostas já existe. O que ainda não existe é que a definição do que é um risco ou não para determinada Exato. empresa. Exatamente. Então, para uma empresa financeira, o acesso ao módulo do SAP ao SAP financeiro é um risco, porque você está falando de milhões, você pode fazer transações que podem fazer muita coisa. Para uma área da saúde, o laudo, que é um PDF, é muito risco também. Porque dependendo quem passou por ali, aquilo vazar, o nome da companhia acabou porque vazou um PDF. Exato. Então, são riscos diferentes que pessoas têm que analisar e fazer essa padronização dentro da ferramenta para a IA, para o ITDR, identificar e remediar isso de forma automática. Exato. 20 mil colaboradores, 13 mil terceiros. Léo, o que muda quando a gente fala de governança e identidade, quando a identidade, no caso, é de pacientes e médicos? Complicado. Bem complicado. Teve um estudo, depois eu trago, se não me engano, em 2023, pela IBM, um cartão de crédito vazado, válido, com limite, cerca de $15 na Deep Dark. Um prontuário de paciente, depender do nível, $1.200 vazado na Deep Web. Fora toda aquela parte, reputação, imagem, judicial, toda a parte de riscos, né? Dentro da instituição, a gente tem um grande desafio que nem todo mundo pode trabalhar, nem todo mundo pode acessar o prontuário de um paciente. Eu tenho um corpo clínico gigantesco lá dentro. Você foi lá ser atendido, você é um paciente VIP. Não é todo mundo que pode acessar seu prontuário. Na verdade, ninguém que não participe daquele cuidado pode acessar o seu prontuário. Perfeito. Então, você tem toda essa dificuldade lá dentro de troca de colaboradores, isso em qualquer instituição de saúde, tá? Muito. Muito. E vários, né, trabalhando para, assim, ou mesmo trabalhando para várias instituições Exato. diferentes, daí em diante. Você foi lá, Eduardo, você chegou lá, você é um paciente VIP. Você é atendido por 2 médicos, os bambambãs. Eles não vão poder te atender hoje. De repente, vem outros 2 médicos. Quem tem que acessar seu prontuário é a equipe de enfermagem que cicla muito rápido. Até amanhã, talvez a pessoa da enfermagem nem te atenda mais, já tem que ter outra pessoa. Isso é um grande desafio. Essa mudança das pessoas que te atendem lá dentro. Quem vai ter acesso ao seu prontuário? Eu não posso deixar qualquer um ter acesso. Isso deve ser uma loucura. É uma loucura. Hoje, olha que Um engraçado, desafio. eu levei o meu irmão hoje para fazer um exame, que era um exame que ele precisava de acompanhante, e ele estava me contando, falou, pô, a médica é super simpática, ficou perguntando, né, com o que eu trabalhava, ele falou, expliquei em poucas palavras o que era, ela falou, então é você, são vocês aí que ficam dificultando as nossas vidas. Exatamente. Falou, Eduardo, eu vi isso daí, era 10:50 da manhã, já direto. Aí ele falou, mas por quê e tal? Ele falou, não, eu loguei aqui antes de entrar no seu prontuário num sistema, acessei um outro com o mesmo login e senha, e no terceiro agora, que eu fui dar a liberação para começar o seu exame, bloqueou. Aí ele virou e falou assim, mas você fez o logoff nos outros 2 sistemas que você entrou? Ela fez o quê? Que isso? É de comer? Fez o quê? Falou, não, você saiu. Ela falou, não saí. Ela falou, então, possivelmente ficou travado num desses daí. Seria a mesma coisa de alguém entrar, né, com sua mesma credencial, sua mesma digital em 3 lugares diferentes sem ter dado a saída. Exato. Você está em lugares diferentes. Você está, né? Dois No lugares estacionamento que você entra e sai com o mesmo crachá. Aí ela, então pode ser, sabe, uma coisa de conceito no hospital? Então eu imagino, isso falando de uma médica. Você imagina isso rodando, e já 6:50 da manhã. Você imagina isso rodando o dia inteiro. 20 mil colaboradores, 13 mil indiretos. Isso. Assim, como você resolve isso? Bem, o teu RIS, né? O hospitalar, sistema hospitalar, ele pode te dar a opção de definir quem acessa aquele prontuário. Óbvio, vai ter uma pessoa lá atrás que vai ter que ficar de olho em cima de você, quem vai cuidar de você hoje.
E também existem outros controles que são mais reativos, que você acessou o prontuário do paciente. Você não está relacionado com aquele caso. Você acessou. Você vai ter que justificar o porquê que você acessou aquele prontuário. Isso existe. Isso em qualquer instituição de saúde. Você acessou, não justificou, Vai dar problema. rua. Rua. É rua. É rua. Caramba. É muito pesado. É um dado muito sensível. Devido a isso muito daí, sensível. ao risco que você falou. Um vazamento, a gente já viu já de... E é um vazamento que pode ser figuras numa conversa públicas. de bar. É. Acaba indo para Ó, você conversa não de sabe, bar. é isso aí. E como que você lidar com papéis? Porque o grupo Santa Catarina tem a parte médica e tem escolar também, né? Tem de ensino. É tudo no mesmo ATI? Você consegue segregar esses tipos de funções e funcionalidades, métricas? Como é que funciona isso dentro do grupo? Para a educação, a parte de acessos é mais tranquila. Não são muitos sistemas que eles conseguem. Então, hoje, a parte de administração é bem mais tranquila, bem mais tranquila. Eu tenho professores, coordenadores pedagógicos, diretores, eles têm acesso a todos os professores têm acesso aos dados dos alunos. Isso é bem tranquilo, daquele colégio, Daquele óbvio. colégio. Entre os 7 colégios que a gente tem. Para a parte do paciente, que é o que a gente tem esse grande, não vou dizer problema, é um desafio muito legal, que você faz essa administração do quem tem o cuidado em volta daquele paciente mesmo. Também não são todos que têm acesso, a gente separa o sistema, tem o sistema de prontuário e tem o sistema RIS mesmo, que é toda a outra parte do sistema. O sistema do prontuário também não são todos que têm acesso, essa matriz está muito bem definida, muito definida para dentro do sistema. Demais. Clash 200 profissionais, você... Na holding. Na holding, No exatamente. todo. Não, aí todo aí não. A gente vai, aí pelo amor de Deus, não vou nem... Vamos parar de complicar, porque aqui a pessoa já deve estar assim, meu. Vamos falar dos 200 da holding, você com o papel de CISO, de PO, vai pegar fraudes E compliance officer. e compliance. Mudou a sua visão como DPO, olhando para a identidade, visando LGPD? Sendo muito sincero, eu acho que foi bem ao contrário. Justamente por ter a visão que eu já tinha de segurança, que eu comecei a encarar a atividade de PO de uma forma um pouco mais tranquila. Porque quando a gente olha no mercado, você vê muitos advogados assumindo a parte de DPO. E, infelizmente, em algumas indústrias, vamos dizer assim, você acaba perdendo muito tempo em discutir como proteger, como você qualifica a informação, porque justamente a pessoa que está à frente da área não entende os princípios de informação, sabe? Então, assim, a classificação da informação, no final das contas, ela é um indicativo de como, tecnicamente, você vai rastrear, proteger, descartar essa informação ao longo de um ciclo de vida gigante. A gestão de acesso, muitas vezes, está tão equiparada ao médico que não sabe deslogar de um sistema e voltar. Por quê? Porque isso não faz parte do dia a dia da pessoa. A pessoa está preocupada com a regulação, está preocupada com a multa, está preocupado com, sabe, questões que são mais legais, e hoje eu consigo transitar muito bem dentro do legal e do técnico para fazer com que essas duas coisas funcionem mais fácil. E uma das coisas que eu acho super interessante, hoje a gente tem 2 executivos, né, que cuidam ali da Clash, do grupo, né, como um todo. Um deles, inclusive, né, tem uma fazenda de gado wagyu maravilhosa, chama nós para o churrasco. Ele me chamou um dia, eu achei, hoje eu vou rodar, né, porque ele me chamou e falou assim, qual é o principal risco que hoje todas as empresas têm e a gente precisaria tomar atenção? Assim, gestão de acesso. Que excelente pergunta, hein? Ele falou assim, qual é o maior? Porque do resto todo a gente tem ali um certo grau de confiança e tal. Mas gestão de acesso sempre é um negócio complicado, porque a pergunta veio justamente a reboque daqueles primeiros casos de fraude no Pix. Que teve venda de credencial e credencial Por miséria, privilegiada. coitada. E foi um banzé, mas assim, foi um banzé necessário. Sim. Por quê? Porque a gente precisava enxergar isso no mercado, queira ou não. Nós, como profissionais de segurança, sabemos nos bastidores que microproblemas acontecem lá e cá, Perfeito. mas não necessariamente, né? Eles são
né, publicizados e tudo mais, mas naquele lá não dava para segurar. O buraco foi muito grande, né? Então, precisou uma movimentação de Banco Central, precisou uma movimentação para regular um setor que fala assim, não, estou regulando todos os bancos, mas quem está conectando esses caras aqui não, sabe? A pergunta ela veio justamente, e foi muito legal, porque ele parou para pensar um pouco. Não vou dizer parar um pouco para pensar, que ele não pensa. Ele parou para pensar em segurança junto comigo, mas ele parou para pensar em gestão de risco no final das contas. Demais. Legal. Sabe? Então, assim, você ter um executivo hoje que te faz uma pergunta de peito aberto e começa a evoluir isso contigo, sabe? É muito rico dentro de um contexto como a gente trabalha, sabe? Esse nível de executivo fazer esse tipo de pergunta, você... Exato. Não que dentro do conselho e do board a gente tenha dificuldades de trazer algumas questões, mas você vir de peito aberto, sabe? E virar e falar assim, tá, o que hoje eu precisaria me preocupar dentro de tudo que eu faço? Muito bom. Sabe? Olhando para isso. E depois disso, foi justamente quando a gente conseguiu trabalhar um projeto gigantesco para começar a fazer consolidação de gestão de identidade no clã como um todo, no grupo como um todo, sabe? Porque ele enxergou que trabalhar solto, cada um num canto, é ruim, porque eu quero te usar naquela empresa, eu tenho todo um problema a ser tratado. Cara, se eu estou trabalhando todo mundo no mesmo lugar, eu estou olhando para uma gestão de risco única, eu estou olhando para um RBAC único, cara, é simplesmente tirar fulano de A, colocar em B e fazer uma tentativa aqui no meio. Sabe? Então, assim, o convencimento veio, no final das contas, de projetos assim, que, cara, sem brincadeira, tá? Eu tô lá há quase 3 anos. Quando o projeto saiu, teve gente que olhou para mim e falou assim, eu não sei o que você falou, mas tá indo. Por quê? Porque o custo do projeto como um todo não foi encarado como despesa. Foi encarado como investimento para crescimento. Demais. Sabe? E só puxando um outro assunto, né? Como é que você viabiliza negócio? A nossa área dentro do clã, hoje, é porta de entrada de negócios. Porque quando você me contrata, você vai me mandar questionário de auditoria, você vai me exigir credenciais e você vai me exigir justamente a governança que você está descrevendo aqui. Vou te E exigir se eu não uma te análise de risco em E fornecedores. fornecedores. E Exato. integração, exijo toda a documentação de API e a gente esmiuça toda a API para ver aonde ela vai se integrar, o que ela vai se integrar, o que ela vai rodar. Eu posso estar te oferecendo meu serviço de graça. Se eu não der a segurança para ele de que o dado dele, ou dos funcionários dele, ou dos clientes dele estão bem seguros, ele não me Ele não contrata. vai. Exato. É isso. Então hoje, Análise bem a legal área de fornecedores. segurança da Clash, ela não é uma área enterradora de cano. Ela é uma área viabilizadora de negócios. O que entra em uma boa parte, porque a gente demonstra para os nossos clientes que a gente tem hoje controles adequados para poder A gente sai até um pouquinho do IAM, a gente vai para análise de fornecedores, né? Isso é um ganha-ganha, Exato. é um ganha-ganha. É isso daí. A gente, por muitas vezes, em várias empresas, até a Red Belt já foi nossa fornecedora, a gente pagava para fazer pentest numa empresa que nem sequer entrou. É isso aí. É um ganha-ganha. Aí eles se comprometem a corrigir e eles entram. Isso é demais. A gente já conseguiu, agora que você falou, eu lembrei, a gente já conseguiu baixar preço de empresa Na hora de fazer a compra do diligence. da due diligence, porque legal, você faz a análise legal. de segurança e fala assim, bicho, Você já teve problemas aqui, a gente encontrou isso. Envolver toda a área de negócio. mais do que Envolver isso. toda a área. Você, para poder entrar na minha estrutura, eu vou ter que fazer um investimento para poder atualizar, famoso, né? Tipo, licenciamento de Windows, não sei o que, tá tudo para trás. Eu tenho que entregar para o meu cliente a última versão, eu tenho que entregar máquinas na última versão, claro. não sei o quê. Eu vou ter que jogar teu parque inteiro fora. Fih, baixo valor. Baixo valor. Tá correto. Que aula, né, Ronaldo? Que Tá aula. vendo? Tá vendo? Quanto tempo que a Red Belt demorou para entrar nesse mundo de gestão de identidades? Olha, Eu queria só trazer uma curiosidade, aconteceu ontem, eu vim pensando nela, eu não sei se vocês viram a notícia ontem. A CIO, não me lembro se era CIO, mas da superinteligência da Meta,
teve todos os e-mails dela apagados por conta de uma IA que ela utiliza, que é uma facilitadora do Gmail dela. Até que nível de permissionamento chegou esse acesso dessa IA para conseguir excluir os e-mails Tem a dela? Cloud Boot, que não é igual Cloud, né, de desenvolvimento em diante. Eles falam até de CLAW Bot, que eles mudaram agora. O nome, esqueci o nome dela. Deve ser essa daí. Você instala ela numa VM. Olha que loucura. Eu sei que eu testei. Você instala ela numa VM, e aí você pega um HostGator, alguma coisa, sobe lá uma VM, algo do tipo, instala o Ubuntu, Linux, baixa ela, instala, e aí ela faz a conexão com o que você quiser. Ela permite você tem que conectar a uma AI, então você conecta seja no Gemini ou no ChatGPT. Depois daí, então você tem a orquestradora, que na verdade é essa daí que você instalou nessa HostGator, nessa VM. A AI vai receber comandos do que você quer, vai falar com você. Ela conecta no seu WhatsApp, Isso. ela conecta no seu Gmail, no seu Outlook, no seu Office, o que você quiser. Ela pode conectar em qualquer API que você tenha aberto. Até de bancos ela se conecta, se você permitir. E a partir do momento que você acha um canal de comunicação, eu vou falar comigo mesmo através do WhatsApp, né, que você consegue se achar. Ou do Teams. Você dá comandos. Olha, quando tal pessoa vir falar comigo, ela vai vir falar comigo, eu não sei qual momento, mas você compra tal passagem. E ela vai e faz a compra da passagem. Assim, É isso aí. ela é um capetinha, tá? E na hora que eu comecei a ver a força dela, fiquei bem empolgado, mas ao mesmo tempo eu posso falar, deleta meus e-mails. Precioso. E ela Exato. vai E deletar ela os vai e-mails. deletar. E foi isso Só que que aí entra naquele ponto lá, você leu, você autorizou na Microsoft tudo aquilo, vamos dizer, na Microsoft, no tenant da Microsoft, para Aceito, liberar. aceito, E aceito. tem uma flag lá, delete e-mail. Você deixou aceito aquilo lá. Você deixou. Isso é uma gestão de acesso também. A gente está chegando nesse nível. Exato. Nós ultrapassamos os 55 minutos. Voou, pra variar. Cara, quando o papo é bom, aí eu tô aqui. Eu não cheguei nem na metade. A gente não das foi. perguntas, Exato. não. Mas eu gostaria de fazer uma aqui que vale muito para quem está, né, nos acompanhando, e nós temos que finalizar de fato, porque senão vira aquele negócio tão comprido, tão longo, que se você ouvir em duas, já perde a graça, e algo maior que 1 hora as pessoas levam geralmente 3, 4 dias. Sabe? Enjoa um pouquinho, precisa disso Sim, agora, sim. acelera no mais 2, aquela coisa toda. Começando por você, Castro. Se você pudesse voltar ao início sabendo o que sabe hoje. Tô falando aí, gente, na nossa área, tá? O que você teria feito de diferente e o que você faria exatamente igual? Arte. Não ia fazer outra coisa. Segurança. Eu ia fazer mágica, sei lá. Fazer festa infantil. Rapaz, eu não sei, porque eu escutei uma frase faz pouco tempo, né? Que é assim: o que foi que você fez para ser o que você é hoje? O que você teve que mudar para ser quem você é hoje? E assim, tudo é construção. Os Tá? erros, principalmente, né? Principalmente os erros. Né? Então a gente estava um pouquinho antes aqui da nossa conversa, numa sala com o time, e eu vendo, né, um produto novo ali sendo montado, cara, me veio todo o meu repertório, sabe? Da época que eu era desenvolvedor, da época que eu trabalhava com redes, da época que eu trabalhava com marketing, sabe? Essas coisas, elas vêm, sabe? E elas vão dando roupagem, vão dando a forma do que você é hoje, né? Então, se hoje eu consigo palpitar em tantas coisas como eu palpito hoje, sabe? Em financeiro, em jurídico, é porque eu passei por um monte de coisas. Se eu, sabendo tudo que eu sei hoje, eu voltasse atrás, eu estaria no seu lugar, rico, entendeu? Estourando a boca do balão aí de ganhar dinheiro. Mas, sendo muito sincero, eu não sei o que eu faria diferente, sabe? Porque toda a porrada que você já tomou, toda vez que você aceitou alguma coisa que te deixava no desconforto, toda vez que você deu a cara para bater, ele te levou um grau assim. É isso aí. Sabe? Você não aprende no aplauso, você aprende na vai. É isso. Sabe? É isso que a gente vai pensar, né? Uhum. À noite, que a gente faz ali os demôniozinhos da noite, te fazem acordar Faz ou você não dormir. fritando na cama assim, ó, de um lado para o Literalmente. outro, não consegue dormir. Exato.
Aí é que você tá, sabe, o fritar é que faz você crescer, sabe? Então, assim, se hoje tá difícil, tá apertado, você tá achando que não tá conseguindo, é porque você tá fazendo certo. Você tá no desconforto. Ninguém cresce no conforto, Muito bom, sabe? muito bom. Obrigado por compartilhar. Legal. E você, Léo? Bom, pela minha parte, tem um ponto só muito bom. Fico até sem palavras depois de tudo que ele falou. Você fica repensando muito. Mas tem um ponto. Quando eu estava fazendo análise de desenvolvimento de sistemas, estava surgindo essa questão de IA. Eu não sou tão velho assim. Isso era em 2009, se eu não me engano. Não me recordo. E nós tínhamos que decidir entre 2 matérias eletivas. Tinha IA, tinha uma linguagem que eu não lembro qual que era, Java COBOL, aqueles e caras estão COBOL. brincando. Coboldinha. COBOL. E tinha que escolher 2. O que o Leonardo foi escolher? Java e COBOL. Para quê? A IA era algo muito novo. Eram 2 pessoas só que tinham na turma para um professor. Então você ia ter um mentor ali, especialista em IA já naquela época. E é um pouco de arrependimento, porque não se botava muita fé. IA, isso aí não... Igual a IBM, né? Vai Watson, dar nada. lembra? Pô, eles Watson, estavam ali com machine learning. Watson. Olha o pênalti que tomaram. Então, deixei passar. Fui fazer Java e COBOL. Puta. Pra quê? Pra nada. Mas eu fui muito naquela gana, nossa, é o que tá pagando agora, é o que tá pagando agora. COBOL, o sonho de todo mundo era COBOL para trabalhar em banco, era linguagem arcaica, mas ainda tá no banco até hoje. É bem assim mais, né? Java era a linguagem do futuro. Hoje você quer ver Java, você quer morrer. Eu perdi Pelo menos pela parte de segurança da informação. Eu perdi aluno de turma de segurança porque o cara foi fazer COBOL para trabalhar no Itaú. Para trabalhar no Itaú. Isso aí, IBM, aquela coisa toda. E eu aqui, só compartilhando essas 2 visões, você falou de IA e COBOL. A IBM, acho que foi antes de ontem, não lembro o dia exato, perdeu acho que em torno de 15% do mercado, porque pela primeira vez o cloud, que é da Anthropic, né? Anthropic, uma coisa assim. A pronúncia minha com Anthropic é sempre engraçada. O pessoal, o fundador do cloud, ele falou que agora a versão XYZ lá do cloud que saiu, programa em COBOL. E faz a interpretação, coisa que eles não faziam antes, e agora está assim, voando. Uma lógica mais simples. Exatamente. Só que aí o quê? A hora que soltou isso, cara, 15% a menos em algumas ações de market share. Todos os mainframes. Olha que loucura. Olha que loucura. Então, assim, IA e COBOL. Aí já está o exemplo COBOL, prático, anos e anos depois. Já estava. Mas a IA, eu queria fazer IA. Só que eu fui pela gana. Olha o que está pagando. Vou sair daqui formado e vou ser rico. Só não façam isso. Vai na que você tem vontade. E é um arrependimento. Ainda vou fazer algo muito focado só por curiosidade dentro de IA, além de tirar as ISOs. Não duvido. Porque quando você pega o seu histórico, você pega o seu nível hoje, e aí o Castro pode confirmar, você olhar para esse nível de identidade, todos os gaps que existem hoje no mercado, e você utilizar IA para ajudar em algo de automação simples, de mapeamento. Sim, olha o MVP que você tem para testar no seu próprio ambiente. Exato. É gigantesco. E todo fica convergente também, né? Fica. Então, o SOC está falando agora com gestão de identidade, com automação, então com vai o DLP, que não é mais DLP, já virou SaaS, e cada dia uma sopa de letrinha nova. E você, Corá? Minha história é um pouco parecida com a sua, só que eu comecei antes. A minha época na faculdade, eu escolhi sobre que estava iniciando virtualização. Eu peguei os livros da IBM, todos em inglês, que estavam iniciando estudos sobre virtualização de servidores. E aí eu fiz essa virtualização, segui na área sempre de Microsoft, fez um estudo, mas eu acho que tem um ponto legal que, em uma das empresas que eu trabalhei, eles iam pagar para mim o MBA. E o meu diretor na época falou, olha, você tem que fazer cibersegurança. Você é muito bom, você entende toda essa técnica de acesso. Você é muito bom, você é bom de falar com pessoas, mas tecnicamente você tem que fazer cibersegurança. Eu falei, eu não quero. Porque não gosto? Não, mas você é bom justamente. O meu problema de tecnologia é entender todas as outras sopas de letrinha em todas as áreas. Eu não entendo.
sentar numa mesa, o pessoal falar de CRM, eu não sabia que era CRM, falar de RP, falar de negócio, eu vou fazer gestão de tecnologia, que fala de todas as áreas, fala de BI na época, fala de tudo. E aí ele falou, tá bom, você ganhou o MBA, você vai fazer esse MBA. Então, assim, eu não me arrependo disso. O pessoal fala muito, né? Falando, não, vocês têm que ser especialista numa área. Você entender por que as coisas são daquele jeito e como que as outras pessoas pensam, porque cada um vai entrar aqui numa mesa, dependendo de cada papel, de cada funcionário, de cada pessoa, ele vai ter uma visão diferente. O cara do comercial vai ter uma visão, o que ele está fazendo no meu RP, o outro que vai pensar nisso. Então, é uma coisa que eu pensei muito que ia me arrepender. Muita gente fala que eu me arrependi, que eu iria me arrepender. Fala, pô, sério, todo cyber e não fez cyber? Não fiz cyber. Justamente para entender a cabeça de todos os outros. Porque o cyber eu consigo. Legal. Demais. Histórias, compartilhamentos e nunca podemos nos esquecer que o nosso eu de ontem não tinha todas as informações do nosso eu de hoje para tomar aquela decisão. Então, arrependimentos só existem por causa disso, porque eu deveria ter feito aquilo. Naquele momento, naquela decisão, você não tinha todo ali o conceito. Estamos e bem o onde contexto. estamos. Exatamente. Isso que é importante. Podemos só melhorar, sempre. Gente, agradeço imensamente a participação de vocês. Que baita bate-papo, adorei. Você vai estar mais, nas próximas. Já tá... Só me chamar. Tá, você está mais do que convidado. Bom, agradecer você que nos acompanha também. Isso aqui foi feito para vocês, é sempre feito para vocês. Espero que tenham gostado. Castro, muito obrigado. Eu que agradeço a Foi oportunidade. no coração, foi muito bom em revê-lo. Por favor, chame mais vezes. Adorei Pode a casa ter nova. certeza. Demais, né? Corá, obrigado também. Coração aberto, veio que veio. Estamos juntos. Para cima. Léo, obrigado. Eu Demais que a agradeço. participação. Baita nível aqui de conversa também. Foi demais. Espero que tenham gostado, viu? Muito. Adorei. Muito. Todos vocês, um grande abraço. Até a próxima e nos vemos por aí. Tchau, tchau. Edcast.